Eu realmente sou muito fã de Majō Taizen. Diria que é uma obra com que eu me identifico muito, além de ter um dos melhores designs e também personagens, e uma maestria na ilustração em si. Porém, recentemente vi um dos últimos capítulos e me deparo com isso. Aff, que pose é essa? Bem, Saile falando aqui e hoje vamos conversar um pouco sobre poses, linha de ação e desenho gestual, em especial em Majō Taizen. Então, bora ao vídeo. Majō Taizen é um dos mangás da nova geração que segue um estilo de narrativa que está fazendo bastante sucesso nos últimos tempos. Estilo esse que pega o melhor daquele que seria um shonen clássico, que estão justamente focados em batalhas e lutas de impacto. Nesse estilo ainda temos ali a junção de diversos personagens históricos e a tentativa ali de produzir um torneio até a morte por algum objetivo, sendo esse objetivo em sua maioria não tão importante e tão cativante, servindo apenas de justificativa para que role o pau ali no meio da arena, que é realmente o que importa. No geral, esses mangás contêm características semelhantes. O campo de luta é apresentado bem naquele estilo coliseu, nosso guerreiro é mencionado, conta-se um pouco de sua história, que costuma ser fiel até então à história original, e ele é anunciado para lutar. E é aí que temos acesso a quadros como o apresentado anteriormente, com figuras que procuram se parecer imponentes, desafiadoras e ao mesmo tempo misteriosas e instigantes. Dessa forma, o autor pode se utilizar dessas poses e expressões variadas para nos dar uma primeira impressão de como será o personagem, suas principais características, formas de comportamento e por aí vai. Podem se utilizar ali de artifícios como o que nomeamos de linhas de ação e desenhos gestuais, que tem por objetivo nos passar aquela sensação de movimento e nos trazer uma dinâmica interessante para os personagens. Enquanto alguns podem parecer mais duros e fechados, o que pode indicar uma linha de expressão mais simples e mais enrijecida, outros podem passar uma aparência mais comunicativa, mais cativante, eu diria, com uma espécie de desenho gestual e uma linha de ação mais fluida, que justamente nos dá a entender como de fato agiria e quais seriam as características desse personagem. Então, como vocês veem nessa explicação, nada é por acaso. Você tem um personagem, tal personagem tem aquele tipo de comportamento, e a ilustração, geralmente, ela tem que fazer jus a esse comportamento, se é que você me entende. Quando eu critico aquela pose em questão, eu não estou falando da qualidade do desenho em si, que em minha opinião é a melhor dentre os mangás desse gênero, que para mim tem uma dinâmica muito interessante entre a representação das batalhas e principalmente a forma como se constroem os poderes dos personagens e a construção como um todo da luta eu acho também muito cativante. Mas, nessa pose em questão, o modo como ela ficou forçada em Bonnie Parker estragou um pouco minha experiência com essa personagem, causando ali uma primeira impressão que não é muito boa. Vamos lá, ela tá lendo o livro, toda dura, como se quisesse aparecer daquela forma, em uma pose nada comum, que não gera nenhum tipo de imponência alguma ou traço de intelectualidade. Causa a impressão de que ela apenas pega aquele livro, finge estar lendo para aparecer daquela forma quando fosse anunciada. E esse é um dos principais pontos. Se você analisar as outras personagens, por mais que algumas tenham movimentos que são mais teatrais, principalmente em suas apresentações, das suas vestimentas mágicas no caso, são movimentos mais sutis que você imaginaria até mesmo a pessoa real fazendo e que causam um impacto no momento certo, tanto para quem está lendo, quanto também para a própria personagem. Então você tem ali uma Joana d'Arc com movimentos mais tímidos, com poses mais discretas, com aquele leve ar sublime. Enquanto você tem uma Maria Antonieta mais exibicionista, que gera ali cada uma com o seu próprio grau de imponência, que faz todo sentido com o personagem que está sendo trabalhado na história. No caso da representação de Bonnie, me parece muito um artista iniciante, tentando fazer uma pose super complexa, com linhas de ação e dinâmica, mas falhando miseravelmente. O desenho em si não tem erros notáveis de anatomia ou design, mas lembra que o desenho é importante para a narrativa? Pois é, não teria tanto problema se ela fosse um tipo de personagem que tivesse por característica uma preocupação absurda com sua aparência e com a forma com que ela se apresenta aos demais, tipo um Guinil da vida,
que é justamente aquele tipo de personagem que você imagina tirando 1, 2, 3 minutos para preparar uma pose para alguma fotografia, entende? Só que o mangá, ele não nos passa nenhuma característica nesse momento, nesse capítulo do mangá. Lógico, nos próximos capítulos pode ser que ela se mostre realmente um guinil da vida, algo que ela tenha muito apreço com a aparência, com a forma com que ela se mostra diante das pessoas, aí de fato segue a vida. Aí eu venho, me retrato e vida que continua. Mas não é o que está aparecendo. Se você analisar as demais lutadoras, verá que todas têm uma entrada triunfal, suave com algumas, mais exibicionista com outras, porém todas geram um certo grau de seriedade. Nenhuma contém, assim, um exagero muito grande por parte desse tipo de representação. E por isso acabou me incomodando um pouco, eu decidi fazer esse vídeo, sabe? Fazer um design é realmente muito complexo, cara. Mas às vezes é bom seguir algumas regras, sabe? Basicamente, se um personagem é louco, tipo uma Jinx da vida, e do nada você desenha ela toda fofinha e sorridente, ou um personagem é sério e orgulhoso e você retrata ele dançando ridiculamente, tem que ter um motivo para isso. Senão, nós nos lembramos de que se trata apenas de um personagem que não existe na realidade. E vai por mim, é horrível se recordar disso no meio da história, cara. Discutimos quem é o mais inteligente, o mais forte, justamente por acreditar que eles vivem, mesmo que sejam apenas personagens em uma história. Nos apegamos a eles justamente por entender como eles agiriam em determinadas situações, pela questão da fidelidade entre desenho e narrativa da obra. Analise a diferença de contexto entre Cleópatra, que é justamente esse tipo de personagem chamativo e faz sentido ela ser mais exagerada em suas poses, e Joana d'Arc, que é mais reservada e é retratada corretamente, mais contida e tímida, ainda assim com espaço para algo mais posado, porém sem extremos exageros. Mary Red chega abrindo as portas que passam a sensação de serem extremamente pesadas, não porque o ilustrador teve a ideia na hora, mas sim porque ele queria uma forma de demonstrar o quanto a personagem era forte e robusta. E esse foi o modelo que ele escolheu. A coxa um pouquinho maior, eu diria, mas tudo bem, quem não erra, né? É importante a escrita e a ilustração andar de mãos dadas, desde as roupas, ações e como se aparenta o personagem. Tudo tem de ser pensado para a criação de algo coerente. Você não quer ver um Kira descabelado ou um L todo engomadinho, porque justamente isso foge à ideia do personagem. Enquanto o Kira se preocuparia em fazer pose para a foto, o L estaria se lixando para isso, perguntando somente o momento em que ele vai poder comer aquele bolo de chocolate. Inclusive nos momentos que o autor brinca com essa questão de algo mais sério e algo mais engraçado, é algo que soa de forma natural e nos traz mais características de personagem, como no caso de Catarina. Agora, essa pose não é natural, carece de dinamismo, as linhas de ação não estão bem feitas com o personagem apesar da forma representada, fora do padrão, e ainda nos passa aquela sensação de escultura, sem movimento, fora que a mesma aparenta aquelas ilustrações onde o personagem se prepara para uma fotografia posada, forçada e sem brilho. E provavelmente ela vai perder a luta por causa dessa dor nas costas aí, hein? Enfim, posso quebrar a cara e ela de fato ter esse comportamento meio exagerado. Quem sabe o mesmo nos premie com uma personagem extremamente excêntrica. Ainda assim, de qualquer forma, valeu pela discussão. No mais, gostei da personagem, apesar de ter me apaixonado pela Mona Lisa, e tenho grandes expectativas nessa próxima batalha. No fim, galera, é só uma discussão aí de uma pessoa que adora desenho, trabalha com desenho e às vezes percebe algumas nuances. Nada que vai abalar a história ou algo do tipo, mas um conceito mesmo, a criação de conceitos interessantes para criar ilustrações diversas aí. Que inclusive eu tenho aplicado nos meus designs e que eu analiso nos designs de pessoas que já são aí mestres da área. Hunters, obrigado por me darem um pouco do seu valioso tempo. Se puderem, deixem um like, comentem seu personagem favorito dessa obra, não deixem de me dar uma inscrição aí pra gente chegar a 1000 inscritos, e no mais, ficamos por aí. Até a próxima.